primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, verso 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Até aí. Mais uma vez, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Jesus bendito, como foi cantado aqui, Senhor, nos faz, por intermédio da Tua palavra, tudo a Ti entregar. Tu és o soberano, o Rei dos reis. Sua onisciência não conhece limites. Sua grandeza não pode ser contida no espaço. Sua glória não pode ser descrita. Sua santidade não pode ser suportada. Mas aprove ao Senhor revelar Tua graça a essas criaturas. E por causa da graça, vivemos, movemos, existimos. E podemos ter acesso à Sua bendita presença. Fala conosco, Senhor. Guia-nos ao Teu Filho, Senhor. Queremos uma estrada, um caminho que finde na pessoa de Jesus. Ele é nossa esperança, nossa redenção. É através da união com Ele que venceremos o corpo do pecado. E é através do Espírito que um dia seremos glorificados. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para si, Senhor, e nos conforma à imagem do Seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Presta atenção aqui. Talvez essa palavra, ela seria uma palavra mais propícia para pastores, obreiros e líderes. Mas eu acredito que depois da morte de Jesus e a sua ascensão aos céus, Ele instaurou o sacerdócio universal, ou seja, todos aqueles podem estar diante dEle, ministrar diante dEle, e são sacerdotes, de uma certa forma. E o texto que Paulo está dizendo aqui, o texto que eu li, é Paulo quem está falando, está na primeira carta aos Coríntios. Ele vai tratar agora da Santa Ceia, a ordem da Santa Ceia, a maneira de celebrar a Santa Ceia na igreja de Corinto. E é isso que ele vai tratar aqui no capítulo 11, do verso 17 até o final do capítulo. Então ele vai dar aqui algumas prescrições, o princípio normativo, corporativo da Santa Ceia, o princípio regulador da ceia, como se deve fazer uso da Santa Ceia, como se deve celebrar a Santa Ceia. Agora o fator interessante aqui é como Paulo descobriu, como Paulo recebeu o princípio regulador da ceia. Qual foi a maneira que Paulo, da onde Paulo tirou essas fontes? Então a Bíblia diz que ele entregou a eles, não é isso? Eu vos entreguei, trouxe a eles uma mensagem, trouxe a eles o método da celebração da ceia, trouxe aos coríntios uma direção eclesiástica, pastoral, trouxe a eles uma direção com relação à ceia. Ele entregou. Só que ele diz qual foi a fonte, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, Paulo não poderia ter entregue a igreja sem que primeiro tivesse recebido. Paulo não poderia ter dito nada dele próprio, da sua própria parte. O que Paulo entregou não foi uma invencionice, ou uma invenção da sua mente, ou um sonho do seu coração. O que Paulo entregou, as revelações que Paulo trouxe, as direções que Paulo trouxe a Corinto, foram frutos daquilo que ele recebeu
do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Depois dos meus 17 anos de convertido, e 15, dos quais 15 eu prego a palavra de Deus, eu tenho chegado a uma conclusão inequívoca. Nós, de nós mesmos, não temos nada para oferecer para esse mundo. Não temos nada para oferecer. Da nossa parte, do nosso próprio ser, do nosso próprio conteúdo, nós não temos absolutamente nada para oferecer a essa terra ou a qualquer pessoa. Se nós não formos até Deus, se nós não estivermos perante a face dele, se nós não debruçarmos nesse livro dioturnamente, se nós não nutrirmos uma vida de oração extensa, nós não temos nada a oferecer. Nada para oferecer a ninguém. Nós não temos nada. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Eu me encontro assim, seco, vazio, murcho, sem qualquer nutriente benéfico para compartilhar com qualquer pessoa. E essa foi a razão do sucesso apostólico, teológico e pastoral de Paulo. Ele entregava o que ele recebia. Isso pressupõe que Paulo, ele iria buscar, ele não recebia por receber. Ele ia constantemente ao Senhor buscar os nutrientes, as revelações, as palavras, o discernimento de Deus, para que depois então entregasse à igreja. E eu vejo isso. As viagens que eu tenho feito, pregado no Brasil e fora do Brasil, nos mais diversos círculos evangélicos, eu também tenho chegado em outra conclusão. A igreja moderna é uma igreja que não possui vida devocional. Eu não encontro crentes que têm vida devocional. Pessoas que têm vida de oração secreta e particular. Eu fico boquiaberto ao andar com pessoas, ao estar em alguns estabelecimentos durante dias e semanas e notar que naquela casa de cristãos, naquela igreja, ou com aquelas pessoas, não há um horário específico para oração secreta. Não há um horário específico para o estudo da palavra. E as pessoas também não jejuam regularmente. Eu pergunto a você, que tipo de pessoas como essas, ou melhor, que tipo de conteúdo, de mensagem, o que pessoas desse tipo têm para oferecer para você, a mim, a esse mundo perdido? Elas não têm nada. Então eu tenho notado isso. A igreja moderna, e muitos de vocês não têm vida devocional. Vocês não têm o lugar secreto de oração. Vocês não nutrem uma vida sistemática de oração e de estudo das Escrituras. Logo, o que vocês têm a oferecer por esse mundo caído? Se você não é um homem que passa dia e noite debruçado nas Escrituras, o que você tem para oferecer para sua esposa? Nada. Se você não é um homem que passa em oração diuturnamente, o que você tem para oferecer para sua família? Nada. Eu vos entreguei, Coríntios, o que eu primeiro recebi. Eu recebi, eu busquei, eu me alimentei, eu aprendi, me fortifiquei, me doutrinei, depois vos entreguei. E essa conclusão é inequívoca. Nós, a parte das Escrituras, a parte da oração, da graça de Deus, somos vazios, somos mortos, somos secos. E não temos nada, ou nenhum benefício, para
para propor para qualquer um nesse mundo perdido. E me estranha ver isso. Durante os tempos que se passam, que sucederam na história da igreja, você vê que a oração secreta, o estudo da palavra e os jejuns regulares eram frequentemente observados, severamente, precisamente. Eu estive na Inglaterra, terra de John Charles Wesley. Ele foi um dos responsáveis pelo metodismo e observar o jejum das quartas e sextas-feiras. Quem na Inglaterra, na época de Wesley, não jejuava as quartas e sextas? Era um hábito trazido por ele. John Wesley se levantava todos os dias às 4 da manhã para orar até às 6. Orar e ler as Escrituras até às 6. Então esses homens iam diante de Deus, recebiam, se alimentavam. Mas o que está acontecendo é que a maioria de vocês não possuem vida devocional. Não possuem um horário específico para oração particular, secreta. Nem um horário específico para estudar de 5 a 10 capítulos da Bíblia. E nem um momento especial para um jejum. Se você não é pessoa que tem uma vida devocional profunda, que você não assiste diante da glória de Deus, da face de Deus, e nem estuda esse livro, eu pergunto, o que você tem a oferecer para esse mundo? O que você tem para oferecer a esse mundo caído? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Acompanhe comigo aqui para você ver no Mateus capítulo 15. Mateus 15. Verso 32. Marca aí, não sai daí. Mateus 15, 32. E chamando Jesus os discípulos, disse-lhe: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Fica com o dedo aí, não tira. Olha aí. Você está vendo? Uma multidão faminta. E os discípulos não tinham condição de alimentá-la. Não quero despedi-la em jejum. Ela tem que comer. Eles ficaram completamente indefesos. Da onde surgirá pão? Como alimentaremos uma multidão? Vejam só, eles não tinham nada para oferecer a eles. Nada para oferecer. Como que eles solucionam o problema? Vamos continuar. Verso 34. Perguntou Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Melhor, você vai para o 14 agora. Volta para o capítulo 14, Mateus 14. Verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Verso 18. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse toda a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e fartaram, e dos pedaços sobejaram, recolherem 12 cestos. Qual foi a solução? Jesus disse: trazei-nos. Eles tiveram que vir a Jesus. Jesus teve que multiplicar o pão deles. Por eles, não tinham alimento nenhum para dar para a multidão. Não tinham solução alguma para a multidão. Não tinham a cura, a resposta, o alimento. Não tinham. Estavam completamente indefesos diante da dificuldade da multidão. A solução foi o quê? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Trazei a mim. Venham a mim. E através de mim, eu multiplicarei esse pão. Essa é a figura daquele que não possui nada em si mesmo.
e tem que ir a Deus e reivindicar o alimento, para que assim alimente a multidão. Note que os discípulos aqui é uma figura, é a nossa representação, a nossa inabilidade, incapacidade de oferecer qualquer coisa para qualquer um de nós mesmos. Nós nos deparamos assim: como acharemos pão para alimentar tanta gente? Eu não tenho recursos para ajudar essas pessoas, eu não tenho condição de curá-las, eu não tenho resposta para os seus problemas, eu não tenho pão para suas almas famintas, eu não tenho nada. E nós somos assim. Todavia a multidão não pode ser despedida em jejum. O ímpio não pode continuar na sua impiedade, o enfermo com as suas enfermidades. Jesus diz: dai a vós eles de comer. Vocês são os emissários, os comissionados, os missionários, os evangelistas. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Todavia, vocês estão sem o pão para dar a eles. Por quê? Porque esse pão só se consegue diante do trono de Deus. Porque esse pão tem que se receber da mão dele primeiro. Porque tem que se fartar desse pão primeiro, para que depois eu alimente. Então ele diz: trazei a mim, consigam de mim, venham a mim, estejam ante a mim, recebam de mim, para que depois vocês deem. Então eles foram até Jesus, ofereceram os pães, e então houve o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se você não nutre uma vida devocional, se você não está diante de Deus, você tem psicologia para oferecer, autoajuda, conselho da tataravó, folclore, lendas, contos, mas você não tem o trigo que veio do céu, o pão que veio do céu. Você não tem. E você vai notar isso. Nós vamos usar a vida de Moisés para mostrar exatamente isso. Só se pode dar aquilo que recebe de Deus. E só o que recebe de Deus é o que faz efeito. E só o que temos de Deus é que o povo está precisando. Abra comigo em Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desses meses, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Até aí. Eu vou mostrar a vocês, na vida de Moisés, eu vou comprovar a minha tese na vida de Moisés. Moisés é o espelho, é o modelo do mediador, do sacerdote. Ele é o modelo daquele que ia diante de Deus e depois ia diante do povo. Moisés é o modelo daquele que só oferecia a Deus, só oferecia ao povo aquilo que ele recebia de Deus. E aquilo que ele recebia de Deus e oferecia ao povo era o que de fato fazia a diferença e que era eficaz. Você vai ver que Moisés nunca deu algo ao povo que ele não tenha buscado primeiro, que ele não tenha recebido. E você só pode dar algo a alguém, você só pode contribuir de fato a alguém, só pode ajudar um pecador perdido, a sua própria esposa ou marido, se você for a Deus e receber dele. E se for a Deus e ser alimentado, nutrido, for a Deus e receber uma palavra dele. O que o texto fala aqui? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto Sinai, no qual se acamparam ali.
ali, pois, se acampou Israel de frente do monte. Vejam só, Israel está saindo do Egito, depois de 400 anos. Quem são essas pessoas aqui? Essas pessoas representam o povo de Deus, a nação de Israel, a qual ele fez o seu pacto, a sua aliança. Eles são libertados do Egito, não são? São tirados de lá depois das 10 pragas, com mão poderosa. Depois que eles saem, eles se acampam diante do mar. Por que eles se acamparam? Porque eles não sabiam para onde ir. Eles acabaram de sair do Egito, agora eles não sabem para onde ir. Eles não sabem o que fazer. Eles estão sem direção, sem norte. Eles estão alguns dias só fora do Egito. Passaram-se apenas alguns dias que eles saíram do cativeiro. Então eles se acampam. Eles vão pensar. Eles não sabem o que fazer. Para onde nós vamos? O que nós fazemos depois de 400 anos de cativeiro? Que decisão tomar? Que caminho seguir? Israel não sabia o que fazer. Israel não podia se dirigir. Aí o que acontece? Verso 3. Subiu Moisés a Deus no monte do Senhor. Até aí. Quem era o responsável por guiar Israel? Moisés. Quem tirou o povo de Israel? Moisés. E quem deveria dar norte a Israel? Direção a Israel? Moisés. O povo estava ali porque não tinha direção. Moisés deveria dar direção. O que Moisés faz? Começa a dar direções, opiniões? Não. Moisés sobe no monte para falar com Deus. Moisés vai buscar a direção primeiro. Moisés não sabe o que fazer com 2 milhões de israelitas. Moisés não sabe onde levá-los também. E eles também não sabem, eles precisam ser guiados. E Moisés vai guiá-los. Mas o que Moisés faz? Vai buscar a Deus. Vai subir no monte para ouvir as palavras de Deus, receber as direções, as revelações, o discernimento. Esse é exatamente o tipo da igreja do pecador. O pecador se converte. O pecador sai do Egito, sai do pecado. Ele não sabe para onde ir. Ele precisa ser guiado, pastoreado, dirigido, aconselhado, discipulado. E quem vai fazer isso? Nós. Mas o que você vai fazer? Quais direções você tem? Que revelações você tem? Que conclusões você vai extrair? Você não sabe. E o que você deve fazer? Se debruçar nesse livro, para saber como discipula alguém, como aconselha alguém que se converteu, alguém que está com crise no casamento, alguém que está com problema no lar, alguém que está se libertando das drogas, do homossexualismo, da prostituição. Você não pode dizer qualquer coisa. Não pode dizer adivinhação do seu coração. Você não pode correr o risco de falar por si próprio. Você tem que ir a Deus em oração. Você tem que ir a Deus horas e horas. Você tem que ir a este livro, que é a revelação de Deus, se nortear por ele, se alimentar dele, buscar as respostas dele e depois dirigir o povo. Foi isso que Moisés fez. Olha o verso 3. Subiu Moisés a Deus no monte do Senhor e chamou-lhe e disse: assim falarás à casa de Jacó. Assim falarás à casa de Jacó. Quando ele sobe, o que acontece lá? Chamou-lhe e disse. Você viu? Chamou-lhe e disse. 2 pontos. Os 2 pontos vão marcar a revelação que Deus vai dar para Moisés. Moisés sobe, Deus então começa a ditar a Moisés o que ele deve falar. Assim dirás à casa de Israel. Moisés foi para ouvir o que Deus tinha para Israel. Moisés foi lá para saber quais direções ele tinha que dar. Quais decisões ele tinha que tomar. Então ao subir, Deus fala, Deus dita, Deus revela. Assim falarás. Então Deus dita. A mesma coisa.
Nós subimos diante de Deus para ouvir o que Ele tem, quais direções Ele dará, que decisões tomar, que caminho seguir. Nós nos debruçamos nesse livro, porque quando você lê esse livro, o livro diz: assim está dizendo o Senhor. Foi isso que Moisés fez. É isso que a multidão espera. Ela está aí fora desnorteada, ela está aí fora confusa, ela está aí fora acampada. Assim está sua esposa, seus filhos, sua casa. Por quê? Estão esperando direções da sua parte. Pastor, mas meu marido não me dá direção. É claro, ele não tem nenhuma. O meu marido não me ajuda a tomar decisões. A minha mãe não me norteia. É claro, não tem. E por que eles não têm? Porque eles não estão subindo no monte. Eles não estão gastando horas sobre esse livro. Por isso eles não têm a resposta que você precisa. Eles não gastam dias a fio em oração. Por isso eles não têm. Seus filhos seguem desnutridos, vazios. Você está notando? Porque a parte do Monte Sinai, a parte da sarça ardendo, a parte da glória de Deus, a parte da presença, a parte da vida de oração, a parte do estudo profundo da Escritura, nós não temos nada a oferecer, nada para oferecer a ninguém. Assim falarás a casa de Jacó. Aí depois ele continua: e anunciará aos filhos de Israel. Opa! Primeiro, assim dirás. Primeiro ele recebe. Depois anunciará. O anunciar não vem antes do receber. Hoje trocou. Está todo mundo anunciando sem ter recebido, sem ter subido, sem ter gastado horas, sem ter estudado, sem ter esperado as direções de Deus. Primeiro ele sobe para buscar a Deus. Durante a busca, Deus revela a ele, dirige, norteia, apresenta os fatos. Depois de subir e buscar, e depois de receber, então ele anuncia. A mesma coisa que fez Paulo aos Coríntios: eu vos entreguei aquilo que primeiro recebi. Você está entregando o quê? Você está recebendo o quê? Depois falará. Agora Moisés tem conteúdo, agora Moisés tem uma palavra, agora Moisés tem uma revelação. Meu filho, é tão simples o que eu estou falando e tão profundo. Você está acostumado, você nasceu no movimento carismático brasileiro. Você, 100% que estão aqui, vocês nasceram no movimento carismático, movimento completamente adúltero, teologicamente. É um movimento que facilita a fé. Eu não preciso ler, orar, estudar, me santificar, consagrar. É tudo por visão, revelação, profecia, mística, anjo, mágica, pó de ouro, sei lá o quê. E as pessoas são norteadas pelas emoções. Elas não têm fibra. O homem deste século é um homem fraco biblicamente, fraco teologicamente. Ele não é forte. Ele não é robusto, ele não é destemido, ele não é preparado, ele não é doutrinado. Ele espera tudo mastigado, tudo pronto. É só dizimar 10 que Deus vai dar 1000, não é assim a lógica deles? É só pedir uma oração, o pastor impõe as mãos com as mãos lambuzadas de óleo e coisas vão acontecer. É só fazer as campanhas no 7º dia, na 7ª volta, no 7º grito. Potestades do inferno vão desabar. E ninguém, então, nutre uma vida com Deus, uma relação com Deus. E vão se tornando paupérrimos, miúdos na fé, anêmicos, ralos,
sem conteúdo, sem direções. Está claro? O que você está oferecendo para os seus filhos? Não adianta a sua boa vontade, não adianta os seus conselhos, não é isso que seus filhos precisam. Eles precisam do Evangelho, eles precisam da palavra, eles precisam da ação do Espírito Santo, eles precisam de discernimento espiritual, e é isso que vai salvá-los, confrontá-los, norteá-los, empurrá-los para Cristo. A solução para o seu casamento vai vir daqui, para sua esposa, para suas enfermidades. Não adianta você achar que durante o culto vai acontecer algo por osmose, durante o culto. Não, o culto é didático, o culto é racional, o culto instrui, o culto produz fé, mas o culto não é uma atração circense, não é a pirotecnia, onde prodígios, não é assim. Agora olha o verso 6. Vós me serei reino, sacerdote, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. São essas as palavras, ok? Deus revela para Moisés. Agora fala para Moisés anunciar. Aí ele termina. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Que palavras? Aquelas que eu acabei de pronunciar. O que são as palavras que Deus pronuncia? As palavras de Deus, ok? E o que é para dizer para os filhos de Israel? A palavra que sair da minha boca. É esta que é para dizer para Israel. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Não são historinhas que vocês vão contar. Não são contos que vocês vão contar. Moisés, você não vai inventar. Você não vai contar um sonho, uma visão, uma história. É exatamente o que eu falei. São estas palavras. Por que Deus está dizendo isso? Moisés, são estas palavras que Israel precisa ouvir. São essas palavras que surtirão efeito na vida de Israel. E são essas palavras que você acabou de ouvir, é que você vai dizer. E Deus está dizendo, é a palavra de Deus que vai surtir efeito no pecador. É a palavra de Deus que os homens precisam ouvir. E é exatamente a palavra de Deus que nós temos que falar. Notem, não tem nenhum elemento de Moisés aqui. Não tem nada de Moisés aqui. Moisés não participou da fala, da oratória. Tudo que Moisés disse foi o que ele ouviu, ele repetiu o que ele disse. Ou seja, de Moisés não tinha nada para oferecer. Não vinha dele aquelas palavras, não era dele aquele alimento. A direção não era dele, a resposta não vinha dele. Da onde vinha a resposta? De Deus, do céu, do alto. E para Moisés conquistar essas palavras, ele teve que estar com Deus. Não foi no Monte Sinai que ele revela toda a lei a Moisés? E nós vamos chegar lá. Então são estas que eles precisam. São essas que são eficazes. E são essas que nós temos que falar. Eu vou ler mais uma vez para você. Eu quero ser enfático, porque Deus foi aqui. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Você está notando a ênfase que Deus está dando? Deus está dizendo, é isso que funciona, não é a historinha. É isso que funciona, não é a psicologia. É isso que funciona, não é o comprimido. É isso que funciona. E é isso que eles necessitam. O que eles necessitam? Da santa palavra de Deus. A palavra de Deus aqui compreende o que? A revelação de Deus, o discernimento de Deus, as direções de Deus. Só que como eu consigo elas? Eu não as possuo, elas não vêm de mim. Eu tenho que subir no monte, eu tenho que ouvir Deus, eu tenho que buscar de Deus, até que Ele me revele e dirá estas palavras. Então Deus começa a ditar, revelar, mostrar, escrever em Moisés. Agora declara a eles. E o que eu vou declarar? É exatamente o que eu falei. Por que, Deus?
Porque são essas palavras que eles precisam. E são essas palavras que funcionam. E são essas palavras que você vai ter que dizer. Porém, você tem que buscar. Para nós é esse paralelo, igreja. Se você não se debruçar nesse livro de dia e de noite, você não tem aquilo que a sua esposa precisa. O que a sua esposa precisa? Ela precisa do que está revelado neste livro. E se você não buscar nesse livro, você não tem nada a oferecer a ela. O que a sua esposa precisa? Ela precisa da direção de Deus. Como eu consigo direção de Deus? Em oração, pelo Espírito Santo. Se você não é um homem de oração que busca constantemente ouvir a voz de Deus, a revelação de Deus, discernimento de Deus, direções de Deus, você não tem nada para oferecer para o seu marido. Você tem o conto da carochinha. Você vai dar para o seu marido o modelo de uma situação que você viu na novela, no filme, aprendeu na escola, leu num livro de autoajuda, o conselho da tataravó. Mas quando Deus diz, são essas palavras, é porque as outras não funcionam. Verso 20. Agora Deus vai concluir a revelação. Êxodo 19, descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés até o cume do monte, ou até em cima do monte. Ok? Verso 20, capítulo 20, quer dizer, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti a imagem de escultura. Verso 7, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para te santificar. 12, honra teu pai e tua mãe. 13, não matarás. 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirá falso testemunho contra o seu próximo. 17, não cobiçará a casa do seu próximo. Até aí. Verso 20 do 19 de novo. Descendo o Senhor para o cume do monte, chamou o Senhor Moisés para onde? Para o cimo, para o cume do monte. O que Moisés recebeu aqui no cume do monte? Os 10 mandamentos. Onde os 10 mandamentos foram dados? O que são os 10 mandamentos? O código moral, civil, ético de Israel, a lei, a Torá, a constituição mosaica, israelita. Deus ia entregar um tesouro para Moisés, as direções para todo Israel. Como você definiria a lei? A vontade de Deus revelada a Moisés em 5 livros. Agora, onde Moisés recebeu a lei? Aonde ele recebeu as 2 pedras, as 2 tábuas de pedra? O resumo da lei em 10 mandamentos, dividido em 5 em cada pedra. No cume do monte. Moisés teve que ir a Deus, ficar 40 dias diante de Deus, diante da face de Deus, para receber a lei. Você está vendo aqui, verso 20, 19, 20. Descendo o Senhor para o cume do monte, Sinai, chamou o Senhor Moisés para o cume do monte. Chamou para quê? Aí ele começa no 20, e ele vai revelar toda a lei. Ele vai até onde? Quer ver? Vamos ver se eu... Vai do 19 até o final do capítulo 31. Vai lá no capítulo 31. Verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai,
deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas a dedo. Ok? Vamos lá, o 18 de novo. Nós começamos no 19. Moisés não subiu no 19? Subiu. 10 capítulos. Deus leva para falar com ele. Verso 18 vai terminar. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Escritas pelo dedo de Deus. Ok? Sabe o que Moisés recebeu lá? Os 10 mandamentos. Do final do capítulo 19, do início do 19, até o fim do 31, 10 capítulos. Deus está falando, revelando, dirigindo, dando discernimento, instrução, mostrando a vontade para Moisés. Ou seja, Moisés teve que ir diante de Deus, buscar, estar diante dele, ver ele escrever, aprender, entender, assimilar a lei. E ele ficou ali um bom tempo. E Deus vai terminar agora. Agora olha o 32:15. 32:15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro estavam escritas. Até aí, marca o dedo aí que eu vou voltar aí. Depois de estar com Deus 40 dias, depois de ter recebido a revelação da lei, depois de ter sumido no monte, lá contemplado a glória dele, ouvido a voz dele, de ter aprendido a palavra dele, recebe as tábuas e agora ele vai descer. Por que ele vai descer? Para que são aquelas tábuas? Ele vai levar a lei para o povo. Ele vai revelar a vontade de Deus para o povo. Ele vai dar direções para o povo, norte para o povo. Ele vai alimentar o povo, proteger o povo, nutrir o povo, disciplinar o povo, ética e moralmente. Mas para ele fazer isso, primeiro ele teve que estar lá 40 dias. Deixa eu te dizer, você já está com as tábuas na mão? Não. Então volta para lá. Moisés disse: agora eu tenho algo para Israel. Agora eu tenho a solução para Israel. Agora eu tenho direção para Israel. Agora eu tenho resposta para Israel. O que são as respostas? A lei de Moisés, resumida nos 10 mandamentos. E onde você conseguiu? No cume do Monte Sinai, durante 40 dias, contemplando a glória de Deus, até que eu recebesse. E depois de receber, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Meu irmão, se você não for para o monte, eu estou usando figura de linguagem, se você não ficar ali dias, horas, ali, até que você receba a lei de Deus, você não tem nada para oferecer para as pessoas. Você não tem nada. Note mais uma vez. Olha a continuação, vamos lá. Verso 16, Êxodo 32:16. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. A mesma coisa que eu li no capítulo 19. A tábua é de Deus, a palavra é de Deus, a voz é de Deus, o alimento é de Deus. Moisés não falou por ele, não trouxe algo dele. A tábua era de Deus, era obra de Deus. As palavras escritas eram palavras de Deus. É isso que o mundo precisa, de uma revelação de Deus, de uma direção de Deus. Ele precisa da palavra de Deus, e não do nosso conselho, da nossa adivinhação, da nossa presunção, da nossa suposição. E onde se consegue a palavra de Deus?
E onde se recebe a palavra de Deus? Eu não preciso ir no Monte Sinai. Eu vou para as Escrituras. Eu me debruço nesse livro aqui, ó. A Torá está aqui, ó. Olha, eu tenho ela, você tem ela. Aqui, ó. Está aqui. Então, o senhor está dizendo que a resposta está aqui? Está aqui. Mas se você não se debruçar nesse livro dias, horas, anos, você não terá. Se você não for no monte, que é um tipo da oração secreta, até que Deus fale, você não tem a resposta. E o 16 faz questão de ratificar. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. Se você não se debruça aqui, você não tem nada para oferecer. Tá, e se eu não me debruço? Se eu não sou estudioso da Bíblia? Se eu não sou homem de oração? Se eu gasto horas e horas na internet, no WhatsApp, no shopping, sei lá, qualquer outra coisa, você é exatamente o que eu vou descrever aqui. Você é isso aqui. Você é isso aqui. Judas, versículo 12. Olha lá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que esse mês se apacentam. Agora eu vou começar aqui. Nuvens sem água. Nuvem sem água. Marca e volta. O que é uma nuvem sem água? É uma nuvem. Aparência. Nuvem. Mas que não tem água, não tem conteúdo. Ou seja, não tem capacidade de nutrir ninguém, regar ninguém, alimentar ninguém. Só tem forma, aparência, se move como uma nuvem, mas é uma nuvem sem água. Aquele que não tem vida devocional, aquele que não estuda sistematicamente as Escrituras, aquele que não gasta horas em oração e jejum, é uma nuvem sem água. É uma pessoa vazia. É uma pessoa que não tem nada para te oferecer. Não tem nutriente nenhum para te dar. Não tem nada para acrescentar para a tua vida. É uma nuvem sem água. Por que você anda com essas pessoas? Tem jovem que anda com jovem aqui, nuvem sem água. Você anda com jovens aqui que só faz piada, que não sabe nada de Bíblia, que não ora, que só tem inclinações carnais. Essas pessoas não têm nada para te dar, se afasta delas. São pirralhos, são carnais, só sabem fazer piadas. São nuvens sem águas, eles nunca terão um conselho idôneo para te dar. Nunca terão uma direção. Afaste-se dessas pessoas. São nuvens sem água. Não tem algo que vai regar você, nortear, nutrir, edificar, santificar. Nuvens sem água, sai deles. Eles não falam de Bíblia, não falam de oração, não falam de jejum, de evangelismo, de alma, de santificação. Eles têm uma conotação carnal, uma piada imoral. Eles têm um trocadilho carnal. Eles têm um desejo pelo mundo, pelas coisas do mundo, as vaidades do mundo. São esses os seus diálogos. Nuvens sem águas. Se afasta dessas pessoas. Se afasta dessas mulheres que só fazem fofoca. Elas não têm um versículo para citar para você. Elas não têm uma palavra de oração, uma direção, nada. Nuvem sem água. Nuvem sem água. E vai. Nuvens sem águas, continue. Impelidas pelo vento. Por que impelidas pelo vento? Ele está dizendo que a nuvem sem água ela não tem peso. Ela é leve. Então ela é facilmente deslocada pelo vento. Essas nuvens sem águas, eles não têm consistência, eles não têm conteúdo, eles são inconstantes, eles são variáveis, eles não sabem no que crer, eles não têm constância na oração, constância na fé, constância nos cultos, constância em nada. São inconstantes, são sem consistência, são variáveis, são dissimulados, são cínicos, são volúveis. Nuvens sem água. Eu não quero ver jovem nenhum aqui andando com nuvens sem águas. Eu não quero ver menina nenhuma andando com nuvens sem águas. Sai fora.
Eles não têm nada para te dar. Eles não têm uma gota de água para matar a tua sede. Eles não têm uma palavra. Por quê? Porque no decorrer da semana, eles não ficam com Deus, eles não passam tempo com Deus. Ah, pastor, eu fico vendo mensagem no YouTube. Coitado de você, você está achando que isso vai te ajudar alguma coisa. É as Escrituras, meu filho. Deus tem que falar com você, meu filho. É horas e horas com a Bíblia. É horas e horas em oração. A pregação no YouTube do Paul Washer, do Paulo Júnior, do David Wilkerson, não substitui sua vida devocional, não substitui sua vida de oração, não substitui a prática da piedade, não substitui os meios da graça, não substitui o resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não substitui a vida devocional, não substitui a oração secreta, não substitui a santificação particular, não substitui. Vamos lá mais, ó. Árvores em plena estação de frutos, porém destes desprovidas. O quê? Sabe o que são esses? Árvores em plena estação de frutos, mas desprovida deles, dos frutos. Ou seja, não tem fruto nenhum para te dar. Não tem uma maçãzinha, uma laranja. Árvores sem frutos, em plena época de estação, em plena estação de frutificar, mas não tem, em plena estação dos frutos, mas desprovida destes. Eles não têm nada para te dar. Eles estão há anos na igreja, o tempo de frutificar é esse, anos, são batizados sem isso, possuem até cargos, tem todo o aparato, mas não tem um fruto nenhum. Não tem vida santa, não são corretos com o dinheiro, não tem os nomes limpos, os casamentos não estão bons, o linguajar não é bom, a vida na escola não é boa, não tem fruto nenhum. São mentirosos, caloteiros, imorais, profanos. Não tem frutos. Se afasta dessa árvore. Se afasta porque ela não tem nada para te alimentar. Se afasta porque ele não tem nada, porque ele não vai até o pão da vida, ele não vai até o Sinai, ele não vai até o Senhor dos Exércitos, ele não tem vida com Deus, ele não ama Deus, ele não é apaixonado pelas Escrituras, ele não é apaixonado pela oração. E olha o que diz o resultado: árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Judas vai dizer: estão mortos. Eles não têm vida nenhuma para oferecer. Estão mortos. Mortos. Olha lá, duplamente mortos e desarraigados, sem raízes. Mortos. Não tem vida. Não tem vida. O que Pilatos falou? Quando ele indagou Jesus, fala. Jesus não falava. Fala. Não sabes tu que eu tenho autoridade de te livrar e te mandar prender? Nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Tudo vem dele. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem direto do alto, vem descendo dos céus, direto do Pai das luzes. Tudo vem dele. Sansão matou os filisteus e forte. Quando Deus se decidiu sair dele, acabou. Não tem nada para oferecer para Israel. Um boneco, um palhaço dos filisteus. Acabou. Cortaram os cabelos, tiraram os olhos, amarraram, colocaram dentro de uma moinha, depois chamaram ele no palácio para brincar como um palhaço. Não tinha mais nada. O que você tem, grande herói de Israel? Eu não tenho mais nada. Nuvem sem água. Árvores sem frutos, mortas e desarraigadas. Tem um vídeo do Leonard Ravenhill, uma pregação que ele diz assim: eu estou convicto que a única coisa que vai nos dar vitória nesse último século, pelo sangue de Jesus, é o nosso tributo diário.
é a nossa vida de oração. É o tributo diário que eu dou a Deus. É o meu tributo diário. É o quanto eu gasto com Deus. É o quanto eu oro, o quanto eu jejuo, o quanto eu me santifico, o quanto eu gasto com Deus. Meu irmão, onde está? O que nós fizemos da oração secreta? O que nós fizemos dela? O que nós fizemos? O que você tem para oferecer? Eu vos entreguei aquilo que recebi. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Eu só posso dar aquilo que eu recebo. Eu só posso entregar aquilo que eu recebo. E você precisa ir. Eu usei modelos que não são literais, são alegorias do Antigo Testamento. Eu não preciso do monte, eu não preciso do seu Sinai, não precisa ser a tábua, não precisa ser pedra, mas são modelos que um homem só pode estar diante de outros homens se primeiro ele esteve diante de Deus. Como eu começo, pastor? Quando eu começo? Agora. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Você não sofre ao ver o estado dos seus filhos? Sim, eu sofro. Você não sofre? Sofro. Você não sofre ao ver o estado que o seu casamento se encontra? Sim, eu sofro. Você não sofre de ver o estado que a sua esposa está? Sofro. Você não quer soluções? Claro que eu quero. Você não quer respostas? Claro. Mas então por que você fica me olhando com esses olhos acusadores, esperando o meio mais fácil? Se você quiser o meio mais fácil, tem que ser antibíblico. Esse é o meio. A escalada do pé do Sinai até o Sinai, sabe quantas horas demora? 2 horas. Moisés teve que ralar 2 horas subindo um rochedo para chegar até lá. Moisés teve que ficar 40 dias. Moisés não levou água nem comida. Tem um preço, tem um esforço, é uma batalha, é uma luta. Vê os filhos das trevas, vê os satanistas, a bruxaria, o ocultismo, como ele invoca seus deuses. Vê o esforço, a luta, a reverência, a devoção que eles têm para invocar os seus deuses. Assim, Deus vai te dar direções. Depois de 40 dias, ele voltou com as 2 tábuas. Deus tinha dito, Moisés tinha ouvido, tinha escrito, tinha aprendido. Agora ele podia entregar a Israel a lei, a vontade de Deus, ajudar Israel, nortear Israel, solucionar o problema de Israel, salvar Israel, porque o fim da lei é Cristo. A lei veio com Moisés e a verdade e a graça vieram com Cristo. Dali descenderia o nosso Salvador, o nosso Redentor. Meu irmão, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça.